Vamos lá, quando ele quiser. Aí. E aqui vem solicitação de análise. Aqui na solicitação de análise vai ter aqui primeiro o fluxo. Ele é um arquivozinho aqui. E no fluxo ele fala assim, mas como funciona? Que o fluxo de análise de plano de entrada, subestação, mini geração, não a micro. Ele funciona basicamente assim. Nem mini, na verdade, que a mini geração já é outra parada, pela SGPEL. Mas assim, os projetos têm que ser enviados para o atendimento projetos, que está embaixo aqui nesse próprio slide, já tem todos os e-mails para poder entrar em contato. E vai ser analisada a documentação para poder ver se a documentação que foi enviada está toda certa. E aí vai ser comunicado e vai ser aberto um protocolo para análise desse projeto. Depois disso tem um prazo, no caso esse começo, ele tem um prazo de 5 dias, como está falando bem aqui embaixo. E o restante tem um prazo de 30 dias. Nesse meio, nesse meio tempo dos 30 dias, se o projeto a gente costuma assim, se o projeto não tem muitas pendências, se tem só alguns pontos, poucos pontos errados, assim, a gente envia um e-mail de pendência sinalizando que o projeto tem uns pontos que devem ser corrigidos e dá ali um prazo de 2 dias até uma semana, assim, no máximo, para poder essas pendências serem corrigidas e o projeto ser aprovado e não precisar passar pelos mesmos 30 dias de novo. E aqui, se vocês quiserem dar uma olhada, é como funciona aqui o fluxograma, mas talvez não sei se está totalmente atualizado, mas é basicamente assim, que entra no que eu falei ali anteriormente. Ahn, E bem, para pedido de padrão de entrada, o projeto tem que ser analisado quando tem esses pontos aqui. É um empreendimento com mais de 6 ligações, ou seja, se for de 6 em diante, já tem que ter pedido de análise. Se for de 5 para baixo, ele obedece a DISNOR 030. E aí, de 5 para baixo, no caso, tem que ser 5 medições com até 5 kW com disjuntores de 40 amperes. Era 50 até um tempo atrás, mas a norma atualizou, que também está disponível aqui no site. E se vocês quiserem, eu posso falar um pouco sobre, mas também não é muito a minha área. Da parte de Snow 030 e múltiplas unidades abaixo no caso, abaixo disso aqui. Quando o empreendimento tem corrente geral de superior a 100 amperes, mas isso aqui também tinha a ver com a norma anterior e que cai um pouco com a nova norma da Dino 030, que se também for duas medições, digamos, você tem duas medições lá com ambos os disjuntores até 125 amperes ou até 100 amperes, se não me engano. Você pode ter os dois juntos sem precisar ter pedido de padrão. Só tendo a RT e pedindo lá para poder depois fazer a ligação. E unidades individuais com carga instalada acima de 75 kW, que aí no caso já vai ser atendimento por média tensão, e vai ter que ter uma subestação particular. Acho que os meninos eu estava até falando um tempo desse com um projeto que eles estavam mexendo, né, Ian? Que estava tendo uma subestação dessas. Isso. E de mini e microgeração distribuída, no caso a microgeração funciona por um outro parâmetro, que não é lá com a gente, mas a mini funciona também e é parecido com a micro, que ambos têm que ser dado a entrada pelo SGPEL. No caso a mini quando é abaixo de 75 kW, ou, desculpa, a mini é quando é acima de 75 kW e a micro é quando é abaixo de 75. E também funciona o lance da micro, tu não precisa de projeto. E gerador, carga especial, aí é um outro ponto que acho que não vou entrar muito em detalhes aqui. E no caso de projetos, só é necessário informar que tem um gerador, potência, que tem um quadro de transferência automático e assinar um termo de não paralelismo no caso se for carga, né? Se for geração, vai para esse chapéu. E aqui, no caso, são os canais para dar entrada. Atendimento projetos, se for medição coletiva e atendimento em BT. E grandes clientes, se for medição em média tensão ou setor público. Mas, de maneira geral, atualmente, tirando o setor público, medição em MT, coletiva, BT, está tudo sendo dando entrada pelo atendimento. Então, tá.
E no caso aqui, o outro seria relacionado a dúvidas. Esse aqui é mais curtinho. Vamos lá, filho, anda. E vocês estão me escutando direitinho, né? Sim, dá pra ouvir tranquilo. Beleza, qualquer dúvida vocês podem só falar, tá? Às vezes você pode me interromper e é isso aí. No caso de e-mail de dúvidas, aqui ele indica sempre pedir pro atendimento projetos. Mas se forem dúvidas mais assim, capciosas, sobre projeto mesmo, tipo, pô, o que que eu faço assim? Se eu posso botar esse disjuntor, se eu posso usar esse cabo. Aí no caso você tem que mandar no. Eu vou escrever aqui. Opa, não é esse não. Vocês podem mandar direto para análise projetos.bsb@neoenergia.com. Que aí no caso isso aqui é diretamente com o setor da galera da análise. E aí, no caso, vai tratar ela direto com a gente, aí a gente já fala ali com os engenheiros e tal, para poder ver algumas soluções, tanto para viabilidade, se certas coisas podem, se não pode, ou então se quer arranjar uma outra maneira de fazer alguma coisa. A gente acaba tendo esse contato direto e tendo umas dicas mais rápidas, assim, né? Mas, caso contrário, de maneira geral, é sempre atendimento projetos. Também. E aqui tem mais coisas aqui. Para essa parte de média tensão. Calma aí, vamos baixar aqui. Aqui, ó, documentação. Vocês tinham dúvidas sobre documentação? Também, ó. Para documentação de entrada de projeto, tem que ter o formulário de declaração de carga e demanda, que tá aqui também. Cadê? Aqui, ó, esse aqui. Opa, vai, baixou não? Ele tá em Excel, não tô com esse Excel baixado aqui agora. Mas está aqui, formulário de declaração de carga e demanda. Ele é um formuláriozinho sobre as informações do cliente, do projetista, sobre as cargas, sobre quantas medições vai ter, localização e várias informações gerais assim. E sempre tem que enviar esse formulário de declaração, é bem importante. E se atentar sempre a botar número de telefone correto e que pode entrar em contato fácil e e-mail também, porque muitas vezes a gente, para tentar tirar uma dúvida sobre o projeto, uma coisa que a gente não está entendendo direito, a gente acaba ligando ou mandando e-mail diretamente. E muitas vezes o telefone está errado e a gente não consegue falar com o cara direto e acaba reprovando o projeto. E às vezes sem nem precisar. ART e TRT, TRT no caso para técnico, né? E ART para engenheiro. Aqui o CRQ, que é o Certidão de Registro e Quitação, que tem que estar lá em dia, tem que ter até um ano, tem algumas outras regrinhas, mas é coisa do CREA lá. O projeto em PDF, em preto e branco, sempre bom, e de acordo com as normas. E sobre o projeto tem muito a falar. A procuração, normalmente do engenheiro que está tratando, tem que ter uma procuração do dono do lugar, do cliente em si, falando que ele que ele tá lá, como é que é? Esqueci o nome, mas tem uns termos lá que ele vai responder àquela pessoa. Rodrigo, como é que funciona essa procuração? Como é que a gente encontra essa procuração? Como é que faz ela? Cara, procuração normalmente é um negócio que você faz com cartório. Deve ter alguns modelos padrão, já não sei, mas normalmente é sempre um padrãozinho e tem que estar autenticado em cartório. E normalmente leva tanto a assinatura do projetista, que no caso é o procurador, como a quem essa pessoa está representando. Ela só pode ser feita então pessoalmente no cartório, não é? Isso, tem que estar. Hum, Normalmente está carimbado, assinado e com tem uma paradinha, tipo um adesivo assim, que foi autenticado pelo cartório. ok. Beleza? Projeto de arquitetura. Esse projeto de arquitetura, no caso, a gente leva mais em consideração para quando é um lugar novo, assim. Se é um empreendimento que já está existente, etc., a gente não cobra muito. Mas normalmente se for um lugar novo, ou às vezes que ele é existente, mas não era com a finalidade de ter múltiplas unidades, às vezes a gente podem pedir a depender do lugar, que tem alguns lugares que tem
alguns lugares, tipo Aniqueiras, Vicente Pires, tem alguns lugares que tem uns probleminhas lá de acordo com o GDF, e aí tem que sempre mandar. Mas no caso, se ele não era de múltiplas. Se é de, por exemplo, se tem um comércio assim, dois apartamentos em cima e já era ligado, e aí o cara vai lá, vai fazer a divisão para poder ter seis apartamentos e três lojas. Aí às vezes acabam podendo pedir, no caso, para esse caso, projeto de arquitetura. Mas no caso é só as plantas, tipo, uma planta já é o suficiente e com RT o RT, que seria para o engenheiro civil, RT e CAL para arquiteto. E no mais, a documentação é essa aqui, não é nada demais. E para alguns locais, não tá aqui, mas é bom lembrar, ainda mais para GD, mas de forma mais geral para áreas rurais, ahn, ter um comprovante de residência, mas um comprovante de que aquela pessoa realmente é dona daquele local. Mas normalmente uma conta de luz já é o bastante. Isso é por conta de grilagem, essas paradas assim. E aquela parte que eu falei, se for autoatenção, meditação, tem que procurar o grandes clientes. Para áreas rurais, o projeto de arquitetura é opcional, mas tem que ter o lance do comprovante. Ah, e no mais é isso. E também é importante que o nome do responsável técnico tem que estar, tipo, digamos, se está nas pranchas do carimbo do projeto, tá um nome, tem que estar o mesmo nome lá na declaração. Que às vezes acabam. É muito normal colocarem nomes diferentes ali. E também, né? Logicamente tem que ser a mesma pessoa que está assinando a RT. E a mesma coisa aqui sobre os e-mails. Isso aqui pode parecer besteira, né? Que tem que ser a mesma pessoa em todos os lugares, mas a galera faz loucuras. Ahn, já falei sobre esses três, beleza. Tá, em subestação, aqui a gente tem umas orientações também. Não sei se vocês querem que eu fale sobre. Eu tenho uma dúvida antes, Rodrigo. Oi, pode falar. É, no caso, nós estamos sendo um projeto de declaração de carga. A cliente ela quer declarar a carga dela porque ela acabou de mudar para casa e ainda não está regularizado, ainda não foi passado para o nome dela, ainda não está declarado o que tem na casa dela e acho que ela quer aumentar o padrão de entrada. Uhum. O documento de declaração de carga é aquele documento onde você só faz a listagem em watts dos aparelhos da casa ou tem alguma parte de demanda que tem que ser colocada nesse documento? No caso é uma casa, um apartamento, é o quê? É uma casa. É uma casa e qual adjuntor, você sabe? Não, a gente não teve acesso ao disjuntor dela. Mas, É pelo porque assim. visto, o disjuntor dela ainda não está nem regularizado. Ainda não foi passado pro nome dela. Tá. Então, nesse caso, já não é com apresentar não é relacionado a padrão de entrada. No caso, tem que fazer a listagem dependendo da carga da pessoa e do disjuntor que ela usa. E aí, no caso, tem que levar isso e dependendo se for, digamos, um disjuntor trifásico, tem que levar a RT com o cálculo de demanda e a carga instalada, fazer um levantamento lá e o cálculo de demanda, tudo certinho, com RT, CRQ, e levar na hora e nas agências da energia. Perfeito, nós já fizemos o cálculo de demanda, nós já fizemos a listagem dos aparelhos. A demanda não, a carga instalada deu, acho que 81 quilowatts, não foi? Eita, poxa, 81. Pois é, Tá, aí é problema. Porque, como eu falei antes, como a carga instalada é superior a 75 kW, ela teria que ter uma subestação só para casa dela. pois é. Então, cara, nesse caso, assim, Rodrigo, o que eu aconselharia? Assim, Alô? Alô? calma aí. Ixi. Oi, estão me escutando? Sim, dá pra te ouvir. Bate no meu fone, desconectou tudo. Tá, bem, nessa parte, como eu tava falando, o que eu aconselharia? Tipo assim,
dar uma roubadinha de cálculo aí. E aí deixar essa carga instalada abaixo de 75. Como é 81, pô, é pouco ali, 6 kW, é um chuveiro. Para colocar abaixo dos 75. Porque se for acima, cara, vai ter que ser atendimento em média tensão, medição indireta, conjunto TR, subestação. E aí, digamos, 81, quanto é que deu a demanda dela? É 48. Tá, teria que ir pra um transformador de 75 kVA, então a gente já tá falando de gasto assim, pô, só um poste é R$ 2.000, R$ 3.000. E se for olhar transformador, tudo, sairia. Assim, se a pessoa não se importar, ia com ela. Mas, pô, no Ah, mínimo, assim, por baixo, uns 30 mil. porque no caso dela, ela ainda não tem todos esses equipamentos, mas porque ela acabou de comprar a casa, mas ela vai comprar em um curto prazo, então ela já Uhum, queria deixar isso previsto. tá. Porque senão a casa dela tem 6 chuveiros, é coisa É, absurda. a minha É, dúvida também é que na Disnor 30 lá fala que é pela demanda que eles decidem o disjuntor do padrão. Tem então, é inclusive pela. um de 80. Então, é pela demanda, só que entra naquela parada que eu te falei. Se a carga instalada pela resolução 1000, ela é quem manda. Então, digamos, se a carga instalada está superior a Hum, 75, vai ter que ser atendimento em média tensão. entendi. Ponto. Não, E aí, o disjuntor e as proteções que ela vai usar, aí já é pela demanda dela. Entendi. então o recomendado é abaixar essa carga. É, mas assim, não é recomendação, é só uma. Ah, e Ok, se. porque no caso ela ainda não tem todos esses equipamentos. Todos são ainda uma previsão do que ela vai ter. É, Todos pois não, é. né? Alguns. É só conferir os cálculos de novo, pô. É, pô, só conferir, vocês poderiam ter errado ali, tá ligado? E tal. Esse tipo, consideraram até furadeira na carga, então acho que dá pra tirar algumas É, coisas. pois é, dá pra ter umas coisas que dá pra só dar, entendeu? Então, filtrado, ok. Exatamente. Porque, digamos, a gente leva em consideração, a gente leva em consideração, tipo assim, Oh, eu perdi aqui, tá mexendo, desculpa, gente. O que que tá falando, meu Deus? Da carga. Ahn, a carga, assim, digamos, para as proteções dela e dimensionamentos, digamos, cabo que vai usar, disjuntor que vai usar, vai considerar a demanda dela. Então, se a demanda dela é de 48 kVA, quer dizer que ela vai ter que ter um transformador de 75. Tu tá colocando o fator de demanda ali X, digamos, sei lá, 0,6 no Hum, fator de demanda dela, usando os fatores de potência, pipopó. Se tu bota essa carga, na verdade, se tu chega essa carga e coloca a carga ali de 74, 74,5, e tu pode continuar com essa demanda de 48. Quer dizer que ela vai continuar puxando a mesma coisa, sacou? Só uhum. que a única coisa que vai ser alterada vai ser o fator de demanda. É como se fosse assim, do que ela tivesse, ela iria utilizar mais. Saquei. Então não teria problema abaixar essa carga, sacou? Aham. No caso, Isso assim, pra isso ela precisaria instalar um transformador perto da residência dela ou não? se for uma edição única, acima de 75, ela vai ter que botar esse transformador e vai ser dela. Ela vai ter uma subestação na casa dela. Hum, ok. Então, no Parkway acontece às vezes no Lago Sul de algumas pessoas colocarem mesmo, mas assim, normalmente é quando a carga já ultrapassa o limite ali, pô, passou de uns 100 kW. Aí fica meio ruim de abaixar para mais 75. Aí eles acabam optando por colocar uma subestação mesmo na casa deles. Entendi. Mas é uma coisa que você teria que ver com ela, assim. Mas a priori eu não acho que seja necessário. Até porque é uma dica que a gente, assim, que não é certo, mas a gente acaba dando essa dica lá pros projetistas quando a gente tá falando com eles, tipo, ahn, digamos, quando você tem 5 medições, 6 medições, e. Não, digamos, 7 medições. E essa sétima medição, ela é uma medição acima de 75 kW. Teoricamente não pode. Mas se for pouquinho ali, a gente, pô, fala com o projetista e fala, pô, não dá pra baixar, botar menor, a gente fala isso, mesma coisa que eu tô te falando aqui, pra Uhum. poder fugir disso, senão ele, digamos, para um caso de múltiplas, e se tem uma que é acima de 75, ele teria que fazer uma subestação de compartilhamento. Nossa. E aí o gasto vai subindo exponencialmente, sabe? Não, entendi. Não, beleza. É porque também na hora de fazer algumas considerações, tinha alguns limites ali, nós sempre demos uma superdimensionada nele pra ficar mais seguro, só que tem Sim, essa tem questão esse de. ponto. Tem que achar um meio termo ali, sabe? Do que Uhum, vai ficar seguro, do que vai ficar menos oneroso ali. perfeito. Tranquilo?
Tranquilo, era essa é a minha dúvida, valeu. Tá, beleza. Ahn, e aqui, bem, tem várias coisas escritas aqui, no caso são mais para subestação. Falando sobre um pouco da documentação, sobre alguns outros pontos que tem que ter, sobre os TPs, TCs, como é o diagrama unifilar, os desenhos. Mas no caso, aqui é mais para subestação abrigada, que eu acho que não seja muito foco de vocês, né? Ahn, eu tinha achado, não sei cadê. Aqui também, ó. Ô Ian, vocês estavam mexendo lá com o projeto da subestação, né? Aqui, esse aqui a gente recomenda para alguns tipos mais simples, digamos. Às vezes é só uma padaria, um lugar mais simples assim, que vai precisar ter uma subestação. Aqui vai ter um projeto modelo simplificado, que é um Excel, e lá, tipo assim, não tem como errar. Você vai ter que só colocar todos os dados lá, preencher os formulários, informar fator de demanda, ah, as cargas, ele vai fazer um levantamento e ele vai te gerar já um diagrama unifilar. Nesse projeto, a única coisa que tem que ter a mais que teria que fazer seria uma planta de locação e situação. Só dizendo tipo onde está o lugar, delimitação do lote, ruas próximas, rede vizinha, ponto de conexão, mas é um negócio bem tranquilo assim. E como é um negócio que já está aqui no site, acaba que meio que a gente não pode reprovar. E aí ele sempre acaba sempre aprovado esses daí, porque é bem simples e mas vai estar sempre corretinho, não tem muito como errar nesse aqui. Mas é um negócio mais para apresentação mesmo assim, pro padrão. Procurar aqui um negócio, eu não sei se tá por aqui. Aqui, ó. Achei. Aqui vai ter agora a parte mais de. Ah, achei. Esse aqui eu acho que tá mais atualizado. Vamos ver aqui. A gente vai fazer tempo nós mexendo nessa parte aqui, ó. Aqui, ó. Ah, não, é o mesmo documento. É o mesmo documento, beleza. Sobre a documentação. Ah, acho que esse aqui tem PDF. Ah, esse aqui tem PDF, achei. Aqui, ó. Esse aqui é o formulário que a gente tinha falado. E esse aqui, é só preencher tudinho certinho, não tem muito erro. Ahn, e o que é bom botar sempre, no caso, é isso aqui, ó, que é um resumo, um quadro resumo das unidades aí, digamos. 30 unidades de um apartamento com carga de tanto e demanda de tanto e o disjuntor que vai usar. No caso, setentando sempre até, no caso, sobre a 6.05 e 6.07. E aí, no caso, mais um resumo do que você bota no projeto, aí você coloca aqui certinho. E isso daí é para múltiplas unidades consumidoras ou serve só para uma também? Serve só para uma também, mas no caso, para apresentar projeto. É para apresentar projeto de instalação nova, não é? Isso. Ah, perfeito. Aí vocês vão sempre esse aqui. Beleza. Ahn, e aqui, orientação de projeto de múltiplas unidades. Tá, esse aqui é maior, tem 24 páginas. Até sentar aqui. Tá, esse aqui é o seguinte. Aqui, isso aqui a gente fez ano passado sobre orientações gerais sobre projeto. Que vocês tinham falado sobre coisas tipo, como é que eu já tinha falado aqui? Ahn, o que é que precisa conter para poder não reprovar um projeto? Nesse documento vai ter basicamente tudo. Vai ter mais assim, que a gente olha lá. Então vai falar desde que ó, as orientações sobre as documentações, descendo mais aqui. O que tem que ter no diagrama unifilar? Ah, os dimensionamentos, interesse no terra neutro, especificação do DPS e um modelozinho aqui. Inclusive esse modelo, caso vocês um dia precisem e tal, se vocês pedirem lá para aquele e-mail que eu falei, mas no caso do e-mail da análise, lá tem projeto padrão já de um modelo assim padrão de subestação aérea, conjunto TR, e múltiplas de padrão de projeto de padrão de múltiplas unidades, que no caso vai vir um CAD mesmo e um modelo bem parecido com esse daqui.
E com as vistas já de caixa de passagem, vista de caixa de aterramento, de painel, de vista interior, vista frontal, vai ter tudo lá, até de carimbo tudo. No caso é mais para encher e brincar ali. Onde acha isso? Não acha, tem que mandar e-mail lá para análise de projetos. Ah, ok. Eu vou ver lá com a galera depois de talvez disponibilizar isso por aqui assim, mas por enquanto é só mandar e-mail que a gente manda, é tranquilo. Ah, perfeito que a gente converteu todas as imagens para Sé- DWG. Foi. Jesus! Mas tá, só pedir lá que a gente manda. Tem tanto pra Cogito TR quanto pra painel. Mas só é painelzinho simples assim, pra barramento não tem não. Mas já ajuda bastante. Voltando aqui. Assim, quando vocês forem entregar um projeto, podem se atentar bastante a isso. Que a análise não vai fugir bem disso aqui, sabe? Aqui vai mostrar alguns desenhos de referência, mas todos esses desenhos também foram tirados diretamente da norma. No caso, ó, tem a caixa de passagem CB2, a caixa de passagem CB1. No caso, a CB1 ela é usada só para quando você tem demanda abaixo de 65 kVA. Aí você usa isso daqui. Pode passar um pouquinho até uns 70? Pode, depende mais do cabo, assim, mas é uma parada mais operacional. No máximo, cabo de 70 nessa daqui, e essa daqui é a infinita além. Alguns casos, a pessoa pode ter a carga ali de 65, 70 e optar por uma CB1, porque a CB2 ela é muito grande. Ela tem tipo assim, uns 2 metros e pouco assim, e essa aqui tem sei lá, uns 40, 50 centímetros. 1 metro, uma parada assim. Essa aqui é bem grande, então às vezes a galera acaba optando por essa por falta de espaço físico mesmo. Estrutura de aterramento, que é por hastes ou no pilar. Quando é hastes, a gente fala que tem que ter, pela norma, são no mínimo 3 hastes, quando é demanda abaixo de 65 kVA, e no mínimo 6 hastes, quando é demanda acima de 65 kVA. Mas pode variar para mais aí o quanto quiser. E as hastes elas têm que ter uma distância entre elas, pelo menos equivalente ao comprimento efetivo da haste. Então, digamos, a haste por padrão, se não me engano, ela tem 2,40 m. Então, a distância mínima entre as hastes seria 2,40 m. E também alguns podem ser mesclados com pilar e hastes, aí vai do projeto mesmo. No caso, a gente sempre pede só para exemplificar. No caso aqui, os desenhos de referência sobre isso aqui no esquema de vertical, que sempre tem que ter, mostrando desde a caixa de passagem aqui, os eletrodutos do ramal de entrada, que tem que ser sempre nesse caso aqui, para entrada subterrânea em ferro galvanizado, aço galvanizado, zincado, etc. Mostrando todas as unidades, a disposição dos painéis, se tiver mais painéis de medição, e etc. E botando todas as unidades aqui. E aqui é no caso, o detalhe construtivo do ramal de entrada. Lá na norma, tem vários tipos. Posso até procurar aqui. Cadê? Normas técnicas. Aqui. Acho que a maioria de vocês deve saber já as novas que usa, né? Que é a NTD 6.05 e a 6.07. Vou puxar aqui a 6.07 rapidinho. Eu já tenho até que horas, porque eu tô só falando aqui, eu nem me atentei muita hora, essas coisas não. Não pensamos no limite. Pode Não. falando aí. Pode falar à vontade. Quanto Então, mais beleza. informação, melhor. Beleza. Aqui. No caso, na norma aqui. Opa. Aqui, vai ter vários tipos de detalhe construtivo por ramal de entrada. E cada um deles, ele não tá aqui por acaso. É tipo assim, para cada um tipo de disposição de rede e de rede de localização da rede, às vezes se é do mesmo lado da rua, se é do lado oposto, se a rede é subterrânea, se a rede é aérea, tem que obedecer um desses aqui. Então, voltando lá, cadê? Aqui. No caso, esse aqui, por exemplo, nesse exemplo aqui que ele mostra, esse aqui é do mesmo lado da rua, no caso é uma rede aérea com ramal de entrada subterrâneo que vai estar do mesmo lado da rua. Então, por ele estar do mesmo lado da rua, ele pode aproveitar o poste da rua, colocar aqui não ponta-leite, mas essa parada aqui que eu esqueci o nome,
e fazer a derivação e tendo a caixa de passagem do lado de fora do lote. E, no caso, o ramal de entrada seria subterrâneo, porque ele vai estar entrando no lote de forma subterrânea. Nesse aqui, o ramal de entrada é aéreo, porque ele entra no lote de forma aérea. Ele vai estar do lado oposto da rua, então ele pode ter um postezinho particular, ele pode ter um portalete, ele pode ter uma fixação na parede. Cadê? Acho que aqui mostra. Aí ele mostra alguns casos aqui. Ah, não está mostrando? Cadê a fixação? Aqui, ó. Esse aqui é do pontalete e o do fixação na parede aqui. Pode usar também se tiver no mesmo lado da rua, mas normalmente ele é mais usado para quando está em lado oposto. E o do pontalete, alguns postes, tem que sempre se atentar ao esforço mecânico do cabo que você está usando. Então, normalmente o máximo ali para alguns tipos de poste, poste de aço e tem vários tipos lá, a própria norma ele especifica o cabo máximo recomendado é de 35 milímetros, que mais que isso o esforço já é muito grande para esse poste e pode acabar rompendo. Alguma dúvida, gente? Tá de boa? Eu tenho uma dúvida só na parte dessa chegada, ela subterrânea ou aérea. Tem Sim. alguma obrigatoriedade dependendo do tipo de instalação? Igual, Sim, tem. Digamos, se a. Isso tá tudo na norma aqui também. Eu posso até procurar. Cadê aqui? Acho que 300 kVA. Aqui, ó. Edifícios com demanda superior a 65 e igual ou inferior a 300 kVA, ele tem que ter ramal de entrada subterrâneo sempre. Então, digamos, o cara tem 70 kVA lá de demanda, então ele vai ter que optar por esse tipo aqui de ramal de entrada. Vai ter que ter um poste da rua no mesmo lado dele. E se a rede estiver do outro lado da rua, ele vai ter que fazer um processo de incorporação de rede, vai ter que colocar um poste do lado dele da rua, mas esse poste vai ser da concessionária e ele vai ter que depois entrar em outro processo para poder integrar esse poste que a pessoa colocou do lado dele para ele conectar para integrar a rede. perfeito. É que a gente caiu num caso parecido com esse de demanda abaixo de 300 kVA, mas acima de 65. Aí, no caso, a gente optou, ele tem um poste do lado dele, a gente optou por ela ser subterrânea, colocamos a DF24 lá certinho. Uhum. Eu queria saber se não tinha algum problema em relação à altura que vai estar a medição, ou alguma coisa assim, se tem alguma Altura da obrigatoriedade. medição do É, painel, do caso? tipo, a altura do painel tem alguma. Eu sei que não pode estar acima de 2 metros, Sim, mas. no caso, tem que estar o limite do chão, tem que estar tipo da face inferior assim do painel. Até o piso acabado tem que ter pelo menos 20 centímetros e no máximo até de altura 2 metros mesmo. Perfeito. Obrigado, então. E para alguns casos, tipo, no caso, se digamos, se ele tem uma medição de incêndio, uma medição P1 ou P4, ele tem que estar exatamente 1,60 m. Ah, não, show. Ela não tem medição de incêndio, mas. Então, é isso aí. Beleza, valeu. Um outro ponto também que é importante é que sempre quando está do outro lado da rua, o, o ramal ele não pode passar de forma subterrânea. Não pode perfurar a rua para passar o ramal. Tem que sempre se exceder a demanda lá, vai ter que colocar sempre um poste lá da rua. Mais alguma coisa? De boa? Não, agora tá de boa. Se estiver falando muito rápido também, gente, qualquer coisa é só falar, viu? Aqui tem alguns desenhos, que é o ADF48, até 48 medições. No caso são dois tipos, né, que são o painel de madeira e o de policarbonato. O de madeira, ele, de forma geral, ele pode agrupar mais medições. Porque a DF48 por quê? Porque ela já vem fechada da fábrica, tem algumas fábricas, acho que são 3 ou 4 aqui em Brasília, que já vem certinho e ela já vem lacrada essa caixa aqui com as barras dela, fase terra neutro e com a sua capacidade máxima. No caso é 48 horas, se não me engano, acho 400 amperes. E aí ela tem 48 furos. Então, digamos, você teria ela suportaria até 48 medições monofásicas, porque seria cada uma num furo da barra. Mas se fossem trifásicas, aí já seriam menos, seria ali quase um terço, né? Então, para quando tem muita medição trifásica, já é melhor optar por um de policarbonato. Que o de policarbonato ele suporta até 30 medições, não importa o tipo dela. Pode ser 30 trifásica, e no caso já seria seus
muitos furos, que excederia já a capacidade da caixa DF, então a de policarbonato pode acabar sendo melhor. Mas quando ele é pequenininho assim, pô, uma DF12, DF24, acaba sendo melhor por custo, eu acho. Se não me engano, a de policarbonato, ela já foi bem mais cara, hoje em dia ela é bem mais tranquila. Mas de maneira geral, a DF40, a caixa DF ela é mais tranquila em preço, assim. E não pode usar outro tipo de madeira. Uma vez perguntaram. E alguma dúvida sobre isso? Ah, uma coisa importante é que na DF você não dimensiona 200 as barras amperes. dela. Já E aí ela tem na 48. na de policarbonato tem que dimensionar. E na DF ela usa fusível e base fusível. E no, no policarbonato é disjuntor mesmo. Na caixa DF a gente precisa dimensionar os fusíveis certinhos, né? Isso. Tá, o barramento dela já vem, Já tipo, vem, já vem dimensionado. já vem dimensionado. Aí para fazer a ligação atrás no painel de madeira é só usar aqueles cabos, aqueles eletrodutos lá de. É o Copex, É o Copex Copex. metálico específico lá. Ah, perfeito. Tá certo. Sempre entrando pela, que nem mostra aqui, ahn, entrando pela esquerda e saindo pela direita. Show, não. Eu falei alguma coisa, mas acho que eu esqueci. Não, isso mesmo. E aí, atentar também a demanda, no caso a demanda não, a corrente que cada uma das caixas DF suporta. Deixa eu procurar aqui, ver se cadê aqui. Acho que. Aqui, ó. Aqui mostra ó, a corrente máxima de cada uma delas, as dimensões delas e número de ligações que pode fazer. Isso é importante. Outra coisa, isso é bem importante porque às vezes acontece da pessoa instalar antes de ter o projeto aprovado. E já aconteceu algumas vezes isso, de instalar antes do ter o projeto aprovado uma caixa, digamos, DF40, DF24. E aí chegar o cara tem 30, precisaria de 30 furações. E aí, pô, ele teve que ir lá, tirar a DF24 dele, instalar uma DF36, porque foi instalado antes de ter o projeto aprovado. Um outro ponto da caixa DF é o fusível. É a base fusível, que já aconteceu também da galera, tipo, ter que ter um novo pedido de análise porque colocou uma base fusível lá que não existia. Colocou uma base lá, se não me engano, de 300 amperes, só que não tem. Elas, comercialmente, se não me engano, é 160, 250, 400 e 630. Se não me engano, pode ter mais, mas são poucas, assim. Então é bom sempre dar uma conferida. Aqui tem uns desenhos de referência também para barramentos, aqui no caso é o barramento geral, né? Quando você já tem vários painéis de medição, eles têm que ser agrupados em um barramento geral. Aí, digamos, seria um ligado aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui. E aí teria que ter o disjuntor, e no caso, pro caso dos barramentos, eles têm de vários tipos, assim, então o dimensionamento vai de acordo do projeto mesmo. E quanto ao dimensionamento de barras e das barras mesmo, na própria norma, a gente tem aqui a tabela 19. Cadê a tabela 19? Aqui, ó. Ela já mostra aqui a largura e espessura e a capacidade de cada uma dessas barras. Eu não recomendaria, tipo, digamos, a corrente de vocês, digamos, vai botar um barramento e o barramento está aqui. A corrente deu do disjuntor de 115 amperes. Vai lá e colocar uma barra de 120. Por quê? Essa tabela aqui ela é um pouquinho defasada. Então, se às vezes vocês procurarem ah, algumas tabelas de outros fabricantes, essa mesma largura aqui pode dar, tipo, eu acho que em algumas dava, tipo, assim, 85 amperes. Dava bem menos, sabe? Então é bom dar uma conferida e ter uma margem ali, sabe? Isso é bom, isso é importante porque acontece da galera fazer uns dimensionamentos um pouco precipitados. Não é o caso de vocês, que estava bem tranquilo, mas digamos, a pessoa tem, sei lá, um prédio com 40 mil kW de carga instalada. E aí ele fez uma mágica que virou
40 kVA, um exemplo, meio esdrúxulo. Mas aconteceu já um desse jeito. E aí a empresa foi lá e executou, aprovou o projeto. Como eles colocaram os fatores de demanda lá, na hora da análise, esses fatores eles não são muito contestados assim, porque é uma coisa do projetista. Se ele está afirmando isso aí, então a gente vai acreditar, né? Então, só algumas vezes quando eu coloco uns cálculos muito malucos, e aí acaba dando uma, né? Por que isso aqui? Mas nesse caso específico, aconteceu isso, o cara passou, prédio grandão lá, quando o prédio chegou em plena carga, o disjuntor começou a cair toda hora, porque estava subdimensionado. Aí a empresa que fez o projeto, que fez a execução elétrica, tomou um processo milionário lá, e aí já viu, né? BO para todo lado. E é isso. Nos desenhos, é sempre bom você tentar, na hora de apresentar o projeto, porque é muito comum, às vezes na correria, né? Não tá de acordo as informações das vistas com o diagrama unifilar. E assim, o diagrama unifilar é o que vale. Na hora de vistoria, os historiadores eles usam como base o diagrama unifilar. Mas é sempre bom ter coerência no que está sendo no diagrama unifilar e todo o restante do projeto. Alguma dúvida? Agora não, agora tá tranquilo. Beleza. As cores também, sempre importante, vermelho, branco e marrom, para cada uma das fases, A, B, C. Esse desenho aqui, esse cabo de 4 bem aqui, tá meio errado. Porque o mínimo, isso aqui é o condutor que vai para os 3 disjuntores monopolares que vão para o DPS, que é ligado aqui no terra. Esse cabo aqui, o mínimo dele é de 16 para barramento, quando é múltiplas, e é 10 para quando é conjunto R. O engenheiro do projeto, ele falou do cabo lá, ele falou que tinha que ser pelo menos a metade do cabo da fase, né? No caso, isso para os cabos de terra. Então, Ah, tá. digamos, se a fase é 35, terra tem que ser pelo menos 16 ali, mais ou menos. É, tipo, esse cabo de 4 mm ele reclamou e mandou a gente aumentar ele. É, sim, exatamente, que seria muito pequeno. Sim. O mínimo é 16, mas é ideal que seja ali metade da fase. E isso principalmente aqui também vale esse mesmo dimensionamento no caso para a barra de terra. A barra de fase, ou de neutro, tem que ter o mesmo dimensionamento da barra de fase, e a de terra tem que ter a metade, pelo menos. E a mesma coisa vale para os cabos também, que vai até o aterramento e por todo o resto. Beleza, valeu. E aqui é um outro tipo só que esse aqui ele é um padrão de metal, com as portas de metal. E esse aqui é um de policarbonato. Os de policarbonato eles são abertões assim e não precisa ter, ter armário. Uma outra coisa que eu esqueci de falar aqui, ó, no caso, os painéis de madeira, eles têm que sempre ter um armário. Armário de aço, SG, 6, na cor cinza, epóxi, não sei o que lá. É padrão isso aí. Só é dispensável esse armário caso ele estiver num cômodo. Se ele estiver num cômodo só com painel ou outros painéis, um cômodo técnico, ele não precisa ter esse armário. E no caso, o de policarbonato, ele não precisa nunca, mas assim, se ficar exposto ao relento ali, é bom ter, né? É bom não duvidar da capacidade dos outros. E aqui, se não me engano, tem um checklist aqui. É um checklist meio longo, vocês podem pegar e ler depois. É tudo que, como eu falei antes, vai ser considerado e orientações gerais na hora de fazer o projeto e na hora que vai ser considerado na análise também. Algumas coisas a gente não considera na análise, então, tipo assim, são coisas que vocês às vezes vão ter que ponderar lá e não vai estar aqui, mas de forma geral que a gente olha aqui. Ó, falando do dimensionamento das barras, da caixa def não precisa, interligação terra e neutro, que tem que estar sempre na primeira, junto à primeira proteção, os condutores, DPS, ligação de incêndio. A ligação de incêndio é interessante, porque é uma coisa que a gente, por exemplo, na análise mesmo, a gente não cobra. Se a pessoa coloca, a gente vê se está certo. Se não coloca também, a gente não vai, ó, né, fazer nada assim, de dependência, mas é uma coisa que às vezes ele é exigido pelos bombeiros. Eu não sei exatamente quando, em qual situação, mas quando é múltiplas, dependendo, eles exigem. Quando é escola, às vezes prédio empresarial. Então, quando tem vistoria do bombeiros, às vezes eles fazem essa exigência, mas só acho que para novas ligações, mas não sei direito muito também.
Quadro de cargas. Quadro de cargas é importante. Todas as unidades têm que ser contempladas no quadro de cargas dela. Digamos, tem só um tipo de unidade. Vai ser 10 apartamentos, todos eles iguais, com a mesma carga, mesmas tomadas, mesmo tudo. Pode botar só um só quadro de cargas e falar, válido para todos os apartamentos. Então, apartamentos do 1 ao 10, ou do 101 até o 205. Mas se tiver mais de um tipo, um com 5 kW, outro com 10, outro com 15, aí vai ter que botar. É bom para simplificar assim, tipo 1 vai ser do 101 a 100 e tanto, tipo 2, do 200 e tanto a 200 e tanto, tipo 3. E aí coloca lá a carga instalada de cada um deles, a demanda e beleza. E lembrando que o dimensionamento de unidade é sempre com a tabela 14, aqui, que no caso considera os disjuntores mono e bifásicos, considerando a carga instalada, e se a carga instalada for superior a 23 kW, ou houver a necessidade de um disjuntor trifásico, aí vem para a tabela 15. E aí, no caso, vem até aqui. Esses aqui já são para as caixas TE, que é quando tem que ter uma... Se precisa ter uma medição dessa aqui, no caso, até 75 kW, né, digamos, o máximo permitido seria o disjuntor de 125 amperes. Então, se tiver necessidade, no caso, essa tipo de medição ela não se abriga no painel, ela fica separada, fica ligada direto no barramento ali. E ela é uma caixa grandona, assim, maior que a P1 normalmente. Não, sempre maior que a P1. Cálculo de demanda, já falando sobre aquilo. Botoeira. Botoeira de desligamento à distância. Isso aqui é quando você tem um prédio, pode ser empresarial, residencial, múltiplas unidades. Se o barramento não se encontra no térreo, essa botoeira tem que estar instalada num lugar de fácil acesso no térreo. Normalmente eles colocam na área do porteiro. Então tem que ter sinalizado lá no diagrama unifilar, falando no disjuntor geral do barramento geral, mostrando lá, falando o dimensionamento desse cabo, que vai ter a botoeira, falando a botoeira para desligamento, pipipi, popopó, localizado em tal lugar. E mais muitas coisas. Desenho de aterramento, cálculo de demanda. Depois vocês podem baixar aqui, está disponível para todo mundo acessar no site lá da energia. As plantas de locação, situação. Uma de entrada aéreo, de subterrâneo, que eu já tinha falado um pouco lá, não poder cruzar a via pública, isso é bem importante. Inclusive, um outro ponto é que, mesmo quando o ramal, digamos, já atravessa a via pública, já está lá, vai usar o mesmo cabo. Tem que ser sinalizado isso e tal, porque às vezes, dependendo, vai precisar fazer alguma manutenção. E aí, mesmo já existindo, seria necessário fazer, como eu falei, tipo, trazer para outro lado da rua e fazer aquele rolê todo. Ô, Rodrigo, sobre a planta de sinalização, de localização, Oi, situação do situação. lugar, ela tem alguma especificação dela, alguma coisa específica, tipo a localização dos postes? Sim, isso aqui no caso é de situação, né? De situação, É, você tem que ter sempre aqui, ó. Representar os terrenos vizinhos, rede existente, fazer a delimitação do lote. E isso aqui é bem importante, ó. A primeira proteção, a proteção geral, tem que estar no máximo 5 metros do limite do lote. Então, digamos, Cadê aquele outro desenhozinho? Vamos procurar aqui. Desenho. Cadê? Outro. Cadê essa porra? Oh, desculpa, ó, gente. Desliguei aqui. Aqui. Aqui é uma subestação, droga. Aqui. Entrou no lote. E aqui está o barramento. Esse barramento, painel ou primeira proteção tem que estar no máximo 5 metros. Digamos que o barramento esteja em outro lugar e não dá para deslocar todo o barramento para 5 metros do limite do lote. Pode pegar só uma caixa de disjunção mesmo, tipo um disjuntorzão, colocar as barras lá e colocar só esse disjuntor geral dentro desse limite. E aí, no caso, já obedeceria essa norma aqui. Mas isso é bem importante, principalmente quando está se tratando de rede subterrânea, tipo Asa Sul, por exemplo. Porque, no caso, esse cabo aqui, ele vai ser lançado pela energia. Aí tem um lance lá e tal, por isso que tem essa regrinha aí. sobre essa questão de localização, assim, questão de distância dos postes, tem algum lugar que a gente pode encontrar um mapa com os postes já, ou a gente... Cara, tem. Ai, Jesus, onde é que eu se lembrava? É no Sedu?
Tem. É no próprio. No poste não. Deixa eu ver o negócio aqui. Eu nunca testei. Cara, tem um sistema que eles usam que a energia disponibiliza para os projetistas, que você tem que fazer um cadastro lá. E nesse sistema você consegue ver poste, um monte de coisa lá, rede, transformador, e consegue exportar isso já em PDF ou CAD e Isso, colocar isso no projeto. isso ia ser muito útil, porque fazer o desenho da planta de situação É, é meio complicado. no Fazer caso, fiel. cara, eu não vou conseguir lembrar agora onde ficava exatamente. Questão de territórios era por aqui. No próprio site aqui da Sedu, eles têm o mapa do plano diretor. E tu consegue exportar isso por áreas. Então ele vai botar do DF todo, ele tem um mapinha assim, interativo bem interessante. E tu consegue ir por área e ele vai te exportar tudo que tem naquela área. Ele vai falar, tipo, os lotes, o número de cada um dos lotes que tá perto, vai falar o que, que tem próximo. Eu posso conferir amanhã, eu acho que eu consigo ver onde é que tinha isso e eu mando pra vocês. Show. Ia ajudar muito. Beleza. Mas, tipo assim, nem sempre é necessário desenhar tudo. Vocês podem pegar aqui no Geoportal ou pegar no Maps mesmo. E, digamos, pega aqui no Maps e só coloca no Maps, por cima do Maps mesmo, tira um print, coloca no CAD. E por cima do CAD vocês conseguem colocar só os postes que estão ali. E os postes e, tipo, a caixa de passagem. Uhum. Então aquilo ali pra planta de situação já é o suficiente. No caso, a planta de locação já é melhor ter a planta mesmo, a planta baixa. Vocês conhecem o Geoportal? Não. O Geoportal ele é útil porque ele mostra, se você dá um zoom assim, opa, ele mostra, ele tem alguns parâmetros aqui, ó, de camadas, você consegue ver várias coisas aí. Eu uso muito isso aqui para poder ver os os lotes que estão próximos, ele consegue delimitar, ele fala, esse aqui é o lote 10, esse aqui é o 5, ele vai falando todos que estão próximos, é interessante para algumas coisas. Esse é bem útil, realmente. Tem que dar uma mexidinha aqui, que faz tempo que eu não mexo, mas é interessante mesmo. Ele mostra onde pode construir, onde não pode. Mas esse da Sedu ele é bem interessante. É o que a maioria dos projetistas já usa, eu acho. Porque ele vê um projetinho já bem bonitinho assim, que às vezes a galera só passa por cima, mas ele já fala às vezes onde tem poste, onde não tem. Mas eu vou procurar, vou atrás disso aí. Mais alguma coisa? Tipo, dar plano de situação, né? Essa é a parte dos 5 metros do limite do lote. Indicar a rede. E também indicar de qual poste vai ser feita a derivação. Então, vai ter vários portes lá, normalmente usam mais perto, né? Mas só indicar, tipo, porte que vai ser feita a derivação. Aqui, ó, me fala aqui. E indicar caixa de passagem. Isso que a gente bota porque às vezes a galera bota a caixa de passagem dentro do limite do lote, bota muito longe, bota onde não pode, bota no meio da rua. Mas, né, tem que estar ali perto do mais próximo possível do lote e na calçada, né? Na via pública. Mais alguma coisa? Tranquilo. Tá de boa. Tranquilo. E a de localização é bom sempre pegar ali, se possível, a planta de. Uma planta baixa, uma planta de arquitetura ali, e indicar onde está a posição das coisas. E nesse caso, o mais importante aqui é lembrar sempre que tem que ter 1 metro livre à frente em toda a sua extensão do painel. Então, se o painel tem 2 metros de largura, vai ter que ter 1 metro livre à frente de todos esses 2 metros do painel. Outro ponto também interessante aqui, ó, é que a porta, quando os painéis têm cômodos técnicos, se tiver porta ali no cômodo, que é bom ter, ele tem que ser de abertura para fora, do tipo veneziano, dotado de fechadura, todas as paradas aqui. E de um modo que com uma porta. Isso aí mesmo. A magistrado subterrânea ele até fala alguns pontos aqui, ó, desenho 16 da norma, para poder dar uma instruída melhor. Aqui ele falando, outro ponto bom também, ó, é sobre os tipos de
Os tipos de caixa do painel de medição, do painel de madeira, cada um deles usa um tipo diferente. Digamos, esse aqui é uma caixa do tipo A. As caixas do tipo A, ele só para medidor monofásico, então no caso seria o monofásico até 50 amperes. Se for até trifásico de 50 amperes, ela usa o tipo B. Aí é uma caixa maiorzona assim. E tem que ter os detalhes dessas caixas com as larguras dela, a altura, largura, por fora também. No caso, não aqui assim, necessariamente aqui. Pode pegar só uma assim, colocar do ladinho e falar, tem tanto, tem tanto. Se tiver uma B, bota B aqui, tem tanto, tem tanto. E tem a C. A C, no caso, ela é para disjuntores maiores que 50 amperes trifásicos. Então, no caso, seria o de 50, ou de 50 não, de 63, 70, 80 e 100. Mais uma de C, ela pode comportar uma monofásica, não tem problema. Mais uma monofásica não pode comportar uma do tipo C. Ah, sobre DPS, beleza. Se vocês quiserem que eu volte em algum ponto, ou que eu passe mais devagar, que eu fale mais sobre algum outro ponto em específico, só falar também, vem, gente. Aqui, fazendo painel de madeira. Falando do fusível NH, de proteção, que não é disjuntor. O painel de policarbonato, ele tem no máximo 30 medições. E são 30 medições, esqueci de falar disso também. São 3 de altura, 5 para um lado e 5 para o outro, no máximo. Que aí seria 15 de um lado e 15 do outro. Enquanto no caixa DF não tem uma. No caso seria máximo 48. E de forma a ficar quadrangular, assim, sabe? E sempre com o complemento de painel do complemento de madeira aqui nas áreas que forem restantes. Isso sempre tem que ser indicado em projeto. Seu painel de madeira ali, Copex. Barramento geral. Gente, foi mal, minha Alexa deu um berro aqui. As detalhes das caixas de passagem tem que ter também. Qual foi que você for utilizar, tem que estar o detalhe lá no projeto. Se for CB1 ou CB2. E na própria NTD lá ele tem os detalhes e tem as distâncias mínimas. Se vocês procurarem, tipo, algum desses modelos em CAD, se procurar no Google, modelo CAD de tal coisa, se pá já acha direto, assim. Eu lembro que várias dessas coisas eu achei uma vez procurando. Um ponto importante. O projeto é uma alteração. Eu sei que vocês pegam muito tipo de projeto que o cliente já tem uma coisa lá, ele quer fazer uma alteração para tal coisa. É bom às vezes enviar uma carta informando essa alteração. Hoje em dia, tipo, de forma resumida mesmo, como que tá lá e o que que vai mudar, como vai ficar. Porque isso ajuda muito ao que a gente vai considerar na análise. Então quer dizer que você está mudando isso aqui. Então, dependendo do que for, digamos, ele tá só mudando, tem 6 medições, ele vai mudar só uma medição. Então a gente só vai olhar essa uma medição, ver se tá tudo certinho, às vezes nem olha o resto, dependendo de como tá. Justamente só para poder não atrapalhar, porque alguns painéis acontecem muito lá no plano da Sul, da Norte, como tem uns prédios mais antigos, às vezes eles estão usando padrões mais antigos, que não estão mais em vigência. Então algumas coisas podem ser alteradas, mas não necessariamente ele vai ter que alterar tudo. Às vezes ele vai ter que alterar uma coisa ou outra para ficar conforme as normas atuais, mas alguns casos não, ele só pode mudar só uma coisinha e continuar com o resto em padrão antigo mesmo, que não iria ter alteração. Mas assim, varia muito de caso para caso. Então, indicar o que está sendo mudado é sempre bom. Tanto em texto como em desenho também. Às vezes tem gente que deixa um negócio cinza, outro mais pretinho, que é o que vai mudar, o que não vai mudar deixa cinza, ou circula assim no diagrama de filar. Tem várias formas. E aí. Mas é melhor assim, informando por carta isso. Um bilhetinho, uma nota assim, bem visível. Mostrar para o que está sendo alterado, o que não foi alterado, etc. E de forma geral, é um projeto em preto e branco. E e aqui fala novamente sobre a documentação. Tem que ter algumas observações. E é isso. Mais algum ponto, gente? Vocês querem que eu volte ou que eu fale de novo? Uma dúvida? Pô, no minha eu tirei todos que eu precisava. Tá bem. Curti demais também.
Acho que de forma geral é isso, né? Pelo que vocês tinham me falado, era mais isso que vocês queriam que falasse um pouco, né? Sim. Como eu falei, eu passei alguns pontos bem rápido aqui, porque tem muito texto e coisinhas simples que às vezes vocês só vão pegar e indo ler mesmo assim, e se for precisar tirar dúvida, aqui vai ter muita coisa que já vai estar englobada, sabe? Isso aqui foi feito recentemente justamente para poder contemplar essas dúvidas assim, às vezes gerais e simples que podem ser, né, rapidamente sanadas. Perfeito. Alguma dúvida sobre burocracia ou documentação, ou sei lá? Minha maior dúvida é sobre aquela procuração lá, mas você já deu uma explicada como é que é. Não, beleza, então. É, não lembrar. Sobre o documento de declaração de carga, é realmente só preencher com os equipamentos que tem nele e enviar para a ANEEL, não é? Junto com a RT do projeto. No caso, não precisa botar os equipamentos, é só de forma geral mesmo. Tipo, deixa eu ver se tá aqui. Opa, aqui. Digamos, vai ter um apartamento, uma loja. Aí tu bota aqui, apartamento, loja. Ou, desculpa. Apartamento, loja, quantos apartamentos e quantas lojas, a carga instalada total, a demanda e a proteção. E aí, sobre os equipamentos que vão ter, e aí tu tem que fazer um quadrozinho de carga e colocar isso já no projeto. Não, eu falo num projeto já existente que a cliente só quer declarar a carga dela. Aí no caso sim, tem que fazer exatamente isso. É um outro documento, não é? É um outro documento, vamos ver aqui. Teria que ver em... Eu tinha visto isso mais cedo. Fica por aqui. Troca de titularidade. Tem uma cartilha aqui. Eu acho que se procurar no Google declaração de carga na energia aparece o documento. Aparece? Acho que aparece. Eu nunca fui atrás dessa parte assim, mas eu lembro que eu tinha visto um dia desse, porque aqui, pra essa parte de medição única, abaixo de 75, ele tem aqui, eu teria que procurar, que eu não vou saber onde tá agora. Uma cartilha sobre ligação. Não sei se vocês já viram. De ligação que precisa, mas relacionada a 19 030, que no caso seria de até 5 unidades, aquela parada lá que eu tinha falado antes. Regras para desmembramento. Desmembramento tem bastante coisa, que é bem normal. Eu não vou achar aqui agora, cara. Mas exatamente isso. Tu vai ter um formulário lá. Se tu pedir isso para atendimento, eu acredito que eles vão ter lá já para te mandar direto. Que muitas vezes esses documentos que estão aqui, a galera às vezes não sabe onde encontrar, eles acabam mandando e-mail para atendimento lá que eu tinha mostrado antes. Aham. Eles mandam e o atendimento manda lá normal. Não, show. Acho que a gente tá com o documento certo, sim. Então é isso. Beleza. Mais alguma coisa? Por mim era só isso. Eu também. Acho que já foi tudo. Também consegui pegar legal. Da minha parte também, todas as dúvidas foram sanadas. Massa. Muito obrigado, Rodrigo. Ajudou Valeu. muito, como sempre. Nada. Salvando muito, cara. Valeu, Rodrigão. Tamo junto aí. Muito obrigado pela É isso, tamo capacitação. junto, gente. Boa Valeu, Aqui eu Rodrigão. falei Muito que eu bom. foquei mais em padrão de entrada mesmo. Ainda tem muita coisa sobre GD e subestação, mas se vocês quiserem depois, a gente vai se falando aí, viu? De Tranquilo. boa. Show. Tranquilo? Tranquilo. Valeu, Valeu, gente. Rodrigo. Tamo junto. Valeu, Tamo junto. Rodrigo. Valeu, Sucesso cara. aí pra vocês. Falou. Bom demais. Mano, o Rodrigo é craque da bola. O cara é craque demais. Valeu, gente. Vamos Valeu, nessa. Ayala. Valeu. Boa capacitação, Ayala. Valeu.